Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo. Você está no canal do Hangar 6, no Instituto Cristão de Educação e Cuidado. Nosso propósito é promover o conhecimento da Palavra de Deus e trazendo sempre com muita clareza e facilitando o entendimento para trazer para o nosso dia a dia. Colocar os pés no chão, sendo muito realista com as dinâmicas da vida e sempre pautado pelas Escrituras Sagradas. Eu sou o professor Roberto e você é muito bem-vindo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí as notificações para ser informado quando saem novos vídeos aqui toda semana e você com certeza será muito abençoado com o conteúdo que nós estamos produzindo. Deixe também nos comentários aí as suas perguntas, como esse vídeo está impactando a sua vida, compartilhe com pessoas que possam necessitar desse tipo de informação. E quando você interage assim no YouTube, ele entende que você aprecia o conteúdo Bíblia, teologia, estudo das Escrituras Sagradas, e ele vai te recomendar também muitos outros canais para você crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, além de nos ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue muito mais longe e abençoe muito mais vidas. O nosso propósito aqui é promover muito mais do que informação, mas transformação por meio do Evangelho. E hoje nós queremos falar hoje sobre a formação da mulher. Para isso, eu quero ler um texto bíblico com vocês. Já estou aqui com a minha Bíblia aberta e eu quero ler o texto de Gênesis, capítulo 2, o verso 18 até o verso 25. E aí, confira com a gente esse texto bíblico. Você tem aí na tela também para facilitar a sua leitura. Então, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, o Senhor Deus fez cair um profundo sono sobre o homem e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Da costela que havia tomado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a trouxe a ele. Então disse o homem, afinal, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher e Ishá, que é o termo utilizado, porque do homem Ish foi tomado. Então aqui a palavra Ishá é a palavra hebraica para mulher, que você tem aí na tela, porque do homem Ish foi tomada. O que isso diz para mim e para você? Bom, eu quero aqui, juntamente com você, olhar para esse texto sagrado e trazer o destaque de 4 palavras que são muito importantes para a compreensão da formação da mulher dentro desse texto. Então, observe aí essas 4 palavras que nós estamos destacando aqui para trazer uma clareza maior a partir do texto original das Escrituras, de qual a importância, como a mulher foi formada, qual o propósito, e tudo isso está dentro desses textos que nós lemos aqui, esses versos de Gênesis, capítulo 2, 18 até o verso 25. E o primeiro destaque que a gente traz aqui é que não é bom. Essa é a primeira vez que algo na criação perfeita de Deus é declarado como não sendo bom. Você vai lembrar que em todos os textos anteriores, quando Deus criou algo, ele observou, ele olhou, notou e disse, é bom, é muito bom. Ele chegou a uma conclusão. Mas diante desse mundo criado, diante dessa realidade nova, ele olha para o homem e diz, não é bom. Isso destaca a importância da mulher como parte essencial da criação em sua completude. Esse termo não é bom diz que a criação não estava completa, plena, perfeita, sem a presença da mulher. Então, aqui já fica claro para a gente o papel essencial que a mulher tem no plano criativo de Deus desde o início. Ela não é e não pode ser vista como um mero detalhe da vida humana. Não. E, infelizmente, nós observamos maridos, homens,
que olham para essa realidade da mulher sem dar a devida importância que ela tem, já porque é Deus quem está dizendo, não é bom que o homem esteja só, está incompleto, está faltando. Então, esse é o primeiro destaque que nós estamos trazendo aqui. O segundo destaque está aí nessas duas palavras, ajudadora, idônea. Esse termo não implica inferioridade. Por causa da ajudadora, alguns homens, e infelizmente cristãos, vão entender que é uma inferiorização da mulher. O homem é o ápice da criação, mas a mulher, ela está numa posição secundária. A palavra usada aqui é ezer, é a palavra que se usa para essa ajudadora. E em Salmo 33, verso 20, no Salmo 70, verso 5, essa palavra descreve Deus como auxiliador. Então, se Deus também é quem se utiliza dessa palavra, ele não pode ser entendido, esse termo, como um termo que traz uma conotação de inferioridade. Pelo contrário, ele traz a ideia aqui de auxílio mesmo, de suporte. Então, não é uma palavra auxiliadora ali na tradução, não é uma palavra que está adjetivando uma inferioridade. Pelo contrário, está qualificando como alguém de grande auxílio, de grande importância. E é por isso que nos textos que eu citei, nos Salmos, Deus é descrito como auxiliador usando a mesma palavra. A segunda palavra aí, idônea, ela sugere uma correspondência, uma complementaridade. Alguns vão até dizer de que pode ser traduzida como opositora. Aqui, esse entendimento não é de alguém que confronta, alguém que está indo para um embate. Não é essa a ideia. É a ideia de ter uma visão complementar, é ter uma visão diferente daquilo que, no geral, o homem tem. E você que é casado, talvez não queira admitir, mas como homens, nós precisamos ser honestos. As mulheres, elas têm uma percepção de fatos, de situações e até de pessoas muito diferente do gênero masculino. Então, a ideia aqui de auxiliadora, idônea, fala sim dessas características que a mulher tem de correspondência, de complementaridade, de auxílio, de suporte. Mais uma vez fica claro que não é uma ideia de inferioridade. A mulher foi criada depois, por isso ela tem uma importância menor. Não. A ideia aqui é que ela é tão importante, tão necessária para a vida do homem, para a criação de Deus, que é o próprio Deus quem está trazendo toda essa descrição. Terceiro destaque que nós damos aqui é que tomou uma das suas costelas. Essa frase, a palavra que é usada aqui para costela é tselá, que pode significar costela ou também a palavra lado, indicando que a mulher não foi tirada da cabeça. O conceito é que ela não governe sobre o homem, mas ela também não foi tirada dos pés para estar abaixo do homem. Tudo que a gente olha nas Escrituras, ele tem uma intencionalidade. Está sendo dito algo nas entrelinhas. Então, quando o texto diz que a mulher foi tirada do homem, da parte tesselá, ou da parte medial, a parte do meio, do lado, simboliza parceria, igualdade, não inferioridade, não superioridade. Então, qualquer casamento, matrimônio que tenha disputa de poder para quem fica em primeiro e segundo lugar,
é antibíblico, não é o padrão bíblico. Somos iguais diante de Deus, diferente nas suas funções, mas diante de Deus somos iguais. O quarto destaque que eu trago aqui são essas duas palavras, ish, que é homem, e ishá, que é mulher. É um jogo de palavras em hebraico que mostra uma conexão íntima entre os dois, trazendo a ideia de que não posso separar e não dá para a gente considerar a vida sem essa complementaridade, sem essa conexão, sem essa parceria, exceto pelos casos de celibato, o homem não consegue viver sem essa figura tão importante. Haja visto que se não é casado, conta com o suporte da mãe. E aí, às vezes, a gente vê um cara que se acha tão independente, tão superior, mas é ainda o filhinho da mamãe aos seus 40 e 50 anos de idade. Alguma mulher está suprindo alguns papéis e necessidades na vida desse indivíduo. Então, o que isso diz para mim e para você? Quando nós observamos esses detalhes, eles estão trazendo para a gente, como eu disse, nas entrelinhas, algumas verdades. Então, a primeira implicação teológica que nós temos aqui é que a criação da mulher foi intencional e planejada por Deus para suprir uma necessidade legítima para fechar a criação, para que ela de fato estivesse completa. A segunda implicação que nós temos aqui é que a mulher, ela não é uma subordinada, mas ela é uma auxiliadora poderosa com um papel essencial na vida do indivíduo e na parceria do casamento. Então, desrespeitar, não considerar, não valorizar, não reconhecer os talentos, os dons, as habilidades, o propósito de Deus. É curioso que quando Deus criou todas as coisas, ele não criou a mulher de imediato. Por quê? Porque era necessário para o homem perceber a importância. Deus, em sua palavra, espera esse momento onde o homem percebe que algo lhe falta. E é exatamente para gerar a consciência da importância, a necessidade. E é uma frase que nós ouvimos e é tão verdade, mas não consideramos e não valorizamos essa verdade. E a frase é que a gente só dá valor quando perde. Só dá valor à mãe quando perde, só dá valor à esposa quando perde, só dá valor ao marido quando perde. Então, nós precisamos considerar aqui essas implicações. A última implicação teológica que esse texto traz para a gente, falando sobre a importância da mulher, é a unidade do casamento. Ela é vista como um reflexo da comunhão original entre o homem e a mulher antes da queda. Então, quando nós observamos essa comunhão, essa parceria, essa igualdade, essa importância, essa complementaridade, essa correspondência, essa plenitude da criação, palavras que nós usamos aqui, a gente está entendendo que antes da queda, o casamento era assim que deveria ser. E como cristãos, em Cristo temos a redenção, por meio da sua palavra, por meio da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus, nós temos condições de ajustar a nossa vida, os nossos relacionamentos, para de novo glorificarmos a Deus nessa parceria entre homem e mulher, entre Ish e Ishá. Que Deus te abençoe. Deixe os seus comentários. Se houver alguma dúvida, encaminha para a gente. À medida do possível, nós vamos responder.
envia também para aquela pessoa que precisa ouvir e entender algumas verdades. Deus abençoe, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.